Olá a todos, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos resolver o exemplo 2 da nossa aula sobre análise estrutural e estabilidade, certo? Então, nesse exemplo 2 aqui, já para ir introduzindo vocês ao exemplo, ao exercício, eu tenho aqui um pórtico, formado por quatro pilares, certo? E três vigas. Percebam que essas vigas, essas três vigas que nós temos aqui no nível do piso desse nosso pórtico, elas são birrotuladas, ou seja, nas duas extremidades, de cada uma dessas nossas vigas, não há transmissão de momentos para os pilares. Não há transmissão de momentos. Vai haver apenas, transmissão de força cortante, da viga para o pilar, certo? Transmissão de força cortante da viga para o pilar. Além disso, o pilar GH, o pilar EF e o pilar CD, eles possuem ligações rotuladas na sua base, Então, se você olhar o conjunto, esses pilares aqui, esses três pilares que estão aqui, não possuem uma rigidez lateral, tendo em vista que tanto o topo, como também a base deles, estão livres para sofrer eventuais giros, tá? E aí, dessa forma, essa estrutura aqui, essa estrutura que compõe o meu pórtico é chamada de estrutura contraventada, tá? Voltem lá na aula que a gente tratou sobre contraventamentos, que eu expliquei esse conceito, tá? E aí, esse meu pilar, o pilar AB, é a minha estrutura de contraventamento. Perceba que eu desenhei ele aqui, com uma espessura maior, tá? Para tentar deixar claro que ele possui ali uma elevada rigidez à flexão. Além disso, a ligação na base dele é engastada, E aí, portanto, como ele é a nossa estrutura de contraventamento, só ele é que vai ser capaz de resistir aos esforços horizontais que vão ser aplicados nesse pórtico. No caso aqui, os esforços, as ações horizontais que estão sendo aplicadas nesse meu pórtico é essa carga distribuída aqui, que é a minha carga do vento, tá? Uma ação variável oriunda do vento, distribuída uniformemente ao longo da altura do nosso pilar. Perceba, todos os pilares possuem 3 metros de comprimento, e as minhas vigas possuem 5 metros de comprimento. No nível do pavimento, eu tenho aqui uma carga permanente, proveniente aí de elementos construtivos, certo? Tenho a carga permanente devido ao peso próprio da estrutura de aço e tenho aqui uma sobrecarga por causa do uso e ocupação. Então, vamos para o nosso enunciado, A estrutura a seguir pertence a uma edificação de um pavimento, E é formada por uma subestrutura de contraventamento, que é o meu pilar AB, e por 3 elementos contraventados, São os pilares CD, EF e GH, além das demais vigas. Nessa estrutura são previstas ações características decorrentes do peso próprio da estrutura metálica, que é o meu GA, o peso próprio de elementos construtivos industrializados, que é o meu GE, e a sobrecarga na cobertura, ou a sobrecarga no nível do piso, qualquer que fosse, que eu chamei aqui de QSC. Além disso, eu tenho aqui também uma ação horizontal, o vento, que é a minha QVE. Todas essas ações são apresentadas com seus valores característicos. E aí a questão pede, considerando a utilização normal da estrutura, ou seja, considerando situações de verificação no estado limite último,
em condições normais da nossa edificação, na letra A, a questão pede: obtenha, usando o método da amplificação dos esforços solicitantes, ou seja, o mais, quais são os esforços solicitantes de cálculo no meu pilar de contraventamento, ou seja, o pilar AB, que tem o perfil soldado CVS 350 por 73, fletindo em relação ao eixo de maior momento de inércia. Lembrando aqui que se nós temos aqui um perfil soldado, o eixo de maior inércia dele é o eixo X lá do catálogo do fabricante. Considerando aqui uma combinação última de ações que tem a sobrecarga como ação variável principal e a ação do vento como variável secundária. Aqui cabe uma grande observação, tá? Que do ponto de vista da instabilidade estrutural é mais desfavorável que a gente considere as combinações de ações que priorizam as ações gravitacionais, tá? Gravem isso. As combinações de ações que mais desfavorecem a estabilidade de uma estrutura são aquelas em que você prioriza as ações gravitacionais em detrimento das ações laterais. Então, dentre das diversas combinações de ações que eu poderia fazer nessa minha estrutura, né, as combinações de ações no estado limite último, eu vou escolher uma que mais desfavorece a minha estrutura do ponto de vista da instabilidade, que vai ser aquela em que a minha sobrecarga, aquela minha ação variável, né, é uma ação variável principal. E aí, portanto, a outra ação variável, que seria o vento, seria uma ação secundária, certo? Então, eu tenho aqui alguns valores. O peso da estrutura de aço é de 8 kN por metro. O peso de outros elementos construtivos, como a laje, alvenaria, divisórias e tudo mais, 25 kN por metro. A sobrecarga de uso e ocupação no nível da laje, né, é de 20 kN por metro. E nós temos também a ação do vento com 25 kN por metro. Essas ações que estão aqui elencadas, né, tem mais o caráter didático em si do que o caráter de tentar representar ali ações com valores realísticos, tá? Então, com o objetivo né, de tratar aqui problemas de efeitos de segunda ordem na minha estrutura, eu coloquei aqui valores exagerados de ações, tá? Coloquei aqui valores exagerados. Mas o que importa para a gente é que nós temos aqui duas ações permanentes. Elas, na nossa combinação de ações, vão ser agrupadas por um único coeficiente de segurança, igual a 1,4. E aí, se eu agrupei as minhas ações permanentes, então eu posso também agrupar as minhas ações variáveis, certo? Agrupar no sentido de usar um único coeficiente de segurança. Ou seja, o meu γQ também será igual a 1,4. No caso, na nossa combinação de ações, o meu vento vai ser uma ação secundária. Portanto, eu vou lá na NBR 8800 e consulto quem é o π0, né? Quem é o π0 das ações do vento. Ou seja, quando o vento é uma ação secundária, quem é o fator redutor das ações variáveis para o caso do vento. No caso lá é 0,6, tá bom? Então, aqui no nível do piso do nosso pórtico, né, no nível do piso, nós vamos ter aqui uma carga distribuída de cálculo, oriunda das cargas permanentes e da carga de uso e ocupação, sendo que essa aqui vai ser uma ação variável principal. E no meu pilar de contraventamento, eu vou ter aqui uma ação do vento com o seu valor secundário, né? Ela é uma ação variável que vai entrar de forma secundária na nossa combinação de ações no estado limite último, certo? Eu vou reiterar aqui que existem diversas combinações de ações que podem ser feitas, né, no sentido de se obter aqui os esforços no estado limite último para o nosso pórtico. E aí fica a cargo de vocês
investigarem quais são né, essas outras possíveis combinações de ações que podem ser feitas. Por exemplo, nós podemos considerar aqui o carregamento lateral mínimo devido às imperfeições geométricas. Eu poderia acrescentar aqui uma carga lateral, tá? Uma carga lateral para representar o efeito do desaprumo no meu pórtico, né? O efeito do desaprumo no meu pórtico. Só que aí lembrem da nossa aula anterior em que eu tratei do fato de que as imperfeições geométricas, quando nós temos ali estruturas com pequena ou média deslocabilidade, as ações devido às imperfeições geométricas, elas são consideradas como um carregamento lateral mínimo, e aí não necessariamente elas devem ser acrescentadas à ação do vento. Então, na mesma combinação de ações, eu não poderia colocar aqui o desaprumo, né, junto com a ação do vento. A não ser que a minha estrutura aqui fosse de grande deslocabilidade, e aí eu poderia utilizar o artifício a favor da segurança de acrescentar o desaprumo junto com a ação do vento. Mas isso a gente não vai abordar no nosso componente curricular. Eu trouxe aqui um trecho do catálogo dos perfis soldados, tá? No caso aqui o perfil, como está aqui no enunciado da questão, o perfil CVS 350 por 73. Então, lá no catálogo de perfis soldados que nós temos na apostila de exercícios, nós temos aqui o perfil CVS 350 por 73, tá? A inércia dele em relação ao eixo X, que é o eixo de maior inércia, é de 20.524 centímetros a quarta. 20.524 centímetros a quarta. Então, deixa eu anotar aqui, ó. A inércia em relação ao eixo X, 20.524 centímetros a quarta. Essa é uma informação super necessária para que a gente determine quem são os deslocamentos laterais do meu pórtico, tendo em vista essas ações laterais que nós temos aqui. Vamos começar com a combinação de ações, tá? A combinação de ações. Devido à extensão do nosso exercício, muito possivelmente eu vou ter que dividi-lo, né, em duas partes. Então, nessa primeira parte, nós vamos fazer aí a combinação de ações e vamos tratar do método da amplificação dos esforços. E aí, no próximo vídeo, a gente faz as conclusões. Então, vamos aqui, ó. Começando pela combinação de ações, como eu já tinha dito, dentre diversas combinações de ações no estado limite último, eu vou priorizar, né? Eu vou priorizar aquela combinação de ações que coloca as ações variáveis de cunho gravitacional como ações variáveis principais, né? Como ações variáveis principais. Então, eu vou colocar a minha sobrecarga como uma ação variável principal e o meu vento como uma ação variável secundária. Então, vamos começar aqui, né? Quem são as cargas distribuídas de cálculo que eu devo colocar no nível do pavimento do meu pórtico, tá? Quem é essa carga que eu coloquei aqui na cor vermelha? Então, essa minha carga distribuída ao longo das minhas vigas vai ser igual ao fator de segurança das ações permanentes, certo? Que multiplica as ações permanentes devido ao peso próprio e devido aos outros componentes construtivos, tá? Elas estão aqui agrupadas com o único coeficiente de segurança igual a 1,4, mais as ações variáveis devido à sobrecarga no nível do piso, vezes gama Q também igual a 1,4. Se eu somar aqui, né, ó, eu vou obter uma carga de 74,2 kN por metro, né? Tinha faltado aqui a unidade de comprimento, né? 74,2 kN por metro. Deixa eu verificar essa conta. 1,4 que multiplica 8 mais 25 mais 1,4 vezes 20. Vai dar exatamente 74,2, né, kN por metro. Então, essa é a minha carga
A minha carga distribuída de cálculo, né? De cálculo, aqui o Dzinho, na nossa viga. Essa carga distribuída, ela foi obtida priorizando as ações de cunho gravitacional. Agora vamos para as ações laterais do meu pórtico, tá? No caso aqui, nessa combinação de ações no estado limite último, o meu vento vai ser uma ação variável secundária. Então, eu devo reduzir ele por um coeficiente π0. Então, eu tenho aqui γQ, que é o fator de segurança que eu adotei para as ações variáveis agrupadas, vezes o coeficiente π0 do vento, né, 0,6, vezes 25 kN por metro, que é a carga característica do vento, certo? Então, isso aqui vai me dar a ação do vento com o seu valor de cálculo, né, no meu estado limite último aqui, na combinação que eu estou fazendo, igual a 21 kN por metro. Então, essa é a carga de cálculo do vento, né, uniformemente distribuída, que vai ser aplicada aqui no meu pilar de contraventamento. Eu quero reiterar o seguinte fato. Esse meu pilar aqui é a minha estrutura de contraventamento. Ele sozinho, né? Ele sozinho vai captar aqui todas as ações laterais que eu tenho no meu pórtico, né? Ele vai captar sozinho todas as ações laterais que eu tenho no meu pórtico. Os demais elementos, que são os elementos contraventados, eles não possuem nenhuma rigidez lateral e, portanto, não conseguem captar ou absorver essas ações laterais, né? Eles não conseguem absorver essa ação lateral do vento que eu estou aplicando no meu pórtico, certo? Então, obviamente que essa estrutura de contraventamento, essa estrutura contraventada, embora ela não contribua para a rigidez lateral da edificação, mas ela tem um papel super importante, que é transmitir as ações gravitacionais para as fundações, né? Para as fundações. Então, eu posso analisar do ponto de vista da estabilidade lateral do meu pórtico aqui ilustrado, né? Do ponto de vista da estabilidade lateral, eu posso reduzir, né, esse meu pórtico para um único elemento estrutural, que seria esse pilar engastado na base e livre para sofrer, né? Livre para sofrer deformações no seu topo, né? Livre para sofrer deformações no seu topo em função da deslocabilidade do meu pórtico. Então, para que a gente avalie se essa estrutura é de pequena, média ou de grande deslocabilidade, eu vou aqui aplicar, né? Segundo o enunciado da questão, eu vou aplicar aqui o método da amplificação dos esforços. Então, o meu método da amplificação dos esforços consiste em dividir a minha estrutura a minha estrutura original, certo? A minha estrutura original em dois casos. O primeiro caso é o que a gente chama de estrutura NT, No Translation, em que eu travo, né? O movimento lateral do piso, né, de cada um dos pisos do meu pórtico. No caso aqui eu só tenho um piso, então só vou travar um único ponto, tá? Um único nível, ou seja, todo esse pavimento aqui desse meu pórtico está impedido de sofrer deformações laterais, tá? Esse apoio que eu inseri é um apoio artificial, certo? Um apoio artificial. Esse apoio aqui, ó, quando eu fizer a análise estrutural desse pórtico, uma análise estrutural linear, né, de primeira ordem, eu vou obter uma reação de apoio nesse sentido aqui para meu pórtico. E aí, essa reação de apoio que eu descobri aqui, da análise estrutural, vai me fornecer os resultados para a minha estrutura LT, a Lateral Translation, certo? Então, vejam só. A minha estrutura original vai ser subdividida em dois casos. O primeiro caso, eu tenho aqui a estrutura No Translation, em que eu vou descobrir uma reação horizontal no nível do pavimento, uma reação fictícia, e somado a isso, né, somado a essa estrutura No Translation,
eu vou ter aqui uma estrutura lateral translation, onde eu devo aplicar em sentido contrário aquela reação, né? Aquela reação que eu descobri naquele apoio fictício, só que com sentido oposto. Perceba que na estrutura lateral translation, o meu pórtico, né? O meu pórtico, ele fica livre para sofrer deformações laterais, certo? E aí, para vocês recapitularem, na minha estrutura NT, eu não tenho efeitos globais de segunda ordem, então ela basicamente serve para que a gente determine quem é o coeficiente de amplificação B1, e na estrutura LT, né? Na estrutura LT, basicamente eu tenho aqui efeitos globais de segunda ordem, né? Efeitos globais de segunda ordem. E aí ela serve basicamente, de maneira genérica, né? Para determinar o coeficiente de amplificação B2, né? O coeficiente de amplificação B2. Eu acredito que devido ao nível de informações que já foi abordado nesse vídeo, é importante então que a gente dê uma pausa e retorne em o próximo vídeo para trazer agora os cálculos, né, que vão ser envolvidos para a determinação do coeficiente de amplificação B1 e B2 e, portanto, nos esforços finais de cálculo para os elementos para o elemento de contraventamento do meu pórtico, né, que é esse pilar aqui, pilar AB. Então vamos ficando por aqui, e aí no próximo vídeo a gente trata do cálculo, né, dos coeficientes de amplificação B1 e B2, tá bom? Abraço a todos e fiquem com Deus.